Vamos fazer um vídeo conclusão acerca das taxas. Como você pode ver, é basicamente uma tríade que sempre andam juntas. Vai ser a taxa Selic, IPCA e o CDI. Por que é importante você entender a relação que as taxas têm uma para outra e a relação intrínseca das taxas? As taxas elas vão ser indexadores de mercado. Como eu mencionei em vídeos anteriores, é por meio dessas taxas que vai ser precificado a remuneração ou rendimento de determinado título, determinado investimento, principalmente em renda fixa. E quando você for investir em mercado de renda variável, mercado cripto ou mercado paralelo, necessariamente você precisa usar a base dessas taxas para você saber se você está tendo um bom desempenho ou um mau desempenho. Por que isso? Como elas são indexadores de mercado de renda fixa, quer dizer que você vai remunerar sua carteira, seu dinheiro, com o menor risco do mercado, caso você invista nelas. Então vamos supor lá, se você coloca um dinheiro no Tesouro Selic, rendendo a 10% ao ano, não tem por que você tirar o dinheiro desse Tesouro Selic, fazer empréstimo aí no varejo, vamos dizer assim, para render 5% ao ano, 7% ao ano, tomando muito mais risco de tomar calote. Não faz sentido. Faz mais sentido você deixar o dinheiro emprestado para o governo, entre aspas, rendendo a 10% ao ano, que é um dos riscos menores, entre aspas de novo, do mercado. Além dessa questão, é importante você entender também do quanto o seu poder de compra vai ser deteriorado com o tempo. Eu falei bastante disso sobre a taxa do IPCA, que ela é relacionada com a inflação. Se você observou a evolução dos preços nesses últimos 2 anos, é até interessante, né? O pessoal ele fala que as coisas encareceram muito, as coisas se valorizaram muito, né? Moto, carro, commodities em geral de alimentação, mas eu enxergo o contrário, as coisas não se valorizaram. A moeda de troca em relação a elas que se desvalorizou. Tem muito mais papel moeda girando na economia, tem muito mais agregado monetário M2 na economia. Então é o equívoco você achar que as coisas se valorizaram, os bens materiais se valorizaram, a mão de obra se valorizou. Não, ela não se valorizou. O que se desvalorizou foi a moeda. É claro que no meio desse período a gente também teve um choque de oferta, porque pessoas foram proibidas de trabalhar. Então tivemos menos produção em um determinado momento. Então isso ajuda também ao descalabro do aumento de preços. Porém, se não tivesse havido o aumento monetário, essa mesma escalada de preço que a gente experienciou, a gente ia experienciar uma desescalada, uma queda de preço. E não é o que aconteceu. Os preços subiram, se manteram e continuam subindo por causa dos gastos do governo, por causa da impressão de moeda. Quando eu falo impressão, não necessariamente imprimir dinheiro físico, é adicionar números no agregado M2. É simplesmente os caras aumentarem o saldo de moeda dentro da economia lá no computadorzinho. Mesma coisa quando você tem saldo positivo aí no banco. É simplesmente alguém ir lá e clicar lá. Se você tem 500, o cara bota lá que você tem 700 mil reais. Todos esses termos estranhos que eu usei, nome de taxa, tesouro, agregado, indexadores, eu vou explicar eles em vídeos posteriores, não precisa se preocupar. Quando chegar o momento de falar sobre eles, você vai entender, eu vou explicar certinho. Eu quero que você entenda para alguma coisa subir de preço, ou ela precisa ficar mais escassa, ou mais pessoas precisam enxergar valor naquilo. Mais pessoas precisam estar determinadas a entregar mais dinheiro, despender mais dinheiro para levar tal produto ou tal serviço. Eu não enxergo isso, não é isso que aconteceu. Logo, então, a moeda que serve como troca para esses produtos e serviços, existem mais delas no mercado. Você precisa trocar muito mais moeda para levar tal produto, tal serviço. E essa é a primeira sacanagem que eu quero te alertar. Se você está planejando aí investir, alcançar objetivos, ter alguma coisa na vida,
Você tem que entender que a moeda que você é obrigado a usar, que é o real, ela constantemente é desvalorizada. Constantemente os políticos estão passando a mão na sua bunda, a mão na bunda de todo mundo que você conhece, por meio do imposto inflacionário. Eles criam mais moeda e com essa moeda nova que eles têm na mão, eles pegam e gastam com as coisas que eles querem, cobrando de você um imposto inflacionário. Mesma coisa que eu falei. Tu começa o ano com R$100 na mão, quando termina o ano tu tá com os mesmos R$100 na mão, porém esses R$100 eles compram só R$90, R$80 e por aí vai. É por isso que quando você chega no mercado para comprar algumas coisas, fazer sua despesa, aquilo que você comprava lá com R$300, que enchia o carrinho, não enche mais o carrinho. Você leva só uma cestinha de coisas na mão. E a menos que você ganhe horrores de dinheiro aí, algo fora da realidade da maioria, que você ganha aí de 7 mil para cima, 10 mil para cima, você guarda boa parte desse dinheiro, sei lá, 5 mil no mês, ao menos que você não seja dessa realidade aí paralela, que você seja um brasileiro médio baixo, você vai precisar investir, você vai precisar rentabilizar seu dinheiro. Não basta só guardar. Você tem que buscar rentabilizar esse dinheiro porque ele está sendo constantemente desvalorizado. Então, se você apenas guardar seu dinheiro, sei lá, pegar as notas e acumular debaixo do colchão, acumular num cofre, você vai estar sempre sendo talhado. Se você tem um aporte ali de 200, 300 reais, vai ser muito difícil, você vai precisar de muito mais tempo para alcançar objetivos pequenos, imagina grandes. Então, necessariamente, na minha opinião, você precisa fazer algo com seu dinheiro, investir. Não necessariamente investir em mercados aí tradicionais, paralelos. Pelo menos você investir em si mesmo, em buscar alguma profissão que vai te remunerar mais, fazer um negócio próprio que você tenha conhecimento, adquirir mais conhecimento para conseguir agregar valor na sua mão de obra. Alguma coisa você tem que fazer. Eu vou entrar nesse assunto em um outro vídeo que eu vou explicar o porquê que você deveria investir seu dinheiro. E quando eu falo investir, é todas essas questões. Investir em mercados afora e investir em si mesmo. Uma das principais questões é que o governo, muito provavelmente, ele vai quebrar. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em países aí sul-americanos e até a mesma coisa que aconteceu lá na Grécia, que o sistema de previdência deles quebrou em alguns anos aí atrás. E muitas pessoas que eram aposentados levaram calote. E se você é um indivíduo que está acostumado com um ambiente masculinista aqui online, você já tem muito provavelmente a mentalidade pessimista que o governo vai se quebrar de fato porque ele está com aquela gana de fazer aquele estado de bem-estar social, expandindo o número de beneficiários, o projeto aí, por exemplo, de manter mães solteiras. De onde que vai sair esse dinheiro? Se eles não conseguirem arrecadar por meio de impostos, eles vão criar mais dinheiro, piorando ainda mais a situação, colocando mais inflação na economia, entregando dinheiro na mão de pessoas que não produzem ao custo de quem produz. Aonde você acha que vai chegar isso? Aonde você acha que vai parar isso? E aí eu te pergunto, você vai pagar o preço junto com essas pessoas? Você é um cara bom, honesto, honrado, você acha que você merece ficar no mesmo buraco, pagar o mesmo preço que esse pessoal, sem responsabilidade nenhuma? Eu sinceramente acho que não. E eu recomendo que você faça algo. Em relação a essas taxas, quando eu falei de taxa Selic, taxa IPCA e taxa CDI, é porque basicamente no mercado tradicional você consegue emprestar dinheiro para vamos dizer assim, três entidades, três figuras. São elas governo, banco e empresa. Porque quando você está investindo, nada mais é do que você está emprestando dinheiro, entendeu? Você está investindo, mas é só um nome bonito para emprestar dinheiro. Até mesmo porque você quer um retorno em cima desse dinheiro. Então é a mesma coisa, estou investindo, estou emprestando, é a mesma coisa. Quando você empresta dinheiro para o governo, você vai ser remunerado de acordo com a taxa Selic e a taxa do IPCA. Eu vou explicar isso nas modalidades de investimento de renda fixa.
Quando você empresta dinheiro para banco, você vai estar sendo remunerado de acordo com o CDI, de acordo com um percentual do CDI. E quando você emprestar dinheiro para empresas, você vai usar uma comparação com Selic, IPCA e CDI, para saber se vai ser um bom negócio ou um mau negócio. Lembrando que o risco menor nessa equação aqui, em teoria, tá? O risco menor é o risco governo, ele é o menor risco. Tudo pode quebrar, menos o governo. Se tudo quebrar, o governo vai ser o último a quebrar. Depois a gente pode colocar bancos, e depois dos bancos são empresas. Então você vê que o grau de risco ele vai aumentando. Isso em teoria, é um consenso de mercado. O de menor risco é o governo, então ele vai tender a remunerar menos, tá? O intermediário aí são os bancos, eles vão ter uma remuneração ligeiramente maior do que você emprestar dinheiro para governo, porém eles vão ter um risco atrelado ligeiramente maior também. E depois vão ter as empresas, que têm um retorno maior, porém tem um risco também maior. E aí vai do indivíduo, né? Lembra do que eu falei, de acordo com o seu conhecimento, sabedoria, habilidade, a percepção de risco que você vai ter em relação a tal produto financeiro, em relação a tal investimento, vai ser diferente. Ela pode ser maior ou menor. Por exemplo, eu enxergo muito risco em você ficar deixando o dinheiro com o governo a vida inteira. Eu prefiro muito mais fazer outras coisas, colocar dinheiro em outros lugares. Porém, para o indivíduo que está começando, assim como eu falei em vídeo passado, comece por esses títulos aqui de renda fixa. Começa pelo governo, comece a emprestar dinheiro para banco, aí depois você começar a se acostumar e você se aventura em empresas, vai se aventurar em mercado cripto, vai se aventurar em fazer um negócio próprio, vai se aventurar em mercados paralelos, que aí existem mais risco mesmo de fato, mais risco intrínseco na atividade. E aí o que vai fazer o diferencial é a sua inteligência, a sua sabedoria e a habilidade de lidar com o mercado. O uso das taxas pode não ter ficado muito claro, embora eu tenha feito todos esses vídeos. Porém, eu te garanto, quando eu começar a falar sobre os mercados propriamente dito, por exemplo, títulos públicos, mercado de renda fixa, quando eu começar a dar os exemplos, você vai entender, então é assim, se está rendendo 10% ao ano é bom ou ruim, qual que é a relação que ele tem com outra taxa, vai ficar muito mais claro. O importante é você entender a ideia de cada vídeo que eu quero passar. Novamente, eu espero que este tenha sido útil e te aguardo no próximo.